Então agora, gente, vamos falar um pouco sobre o relevo continental e oceânico. Agora a gente vai falar das formas. Então, na aula anterior nós falamos então da estrutura geológica, certo? Ou a estrutura geológica pode ser um dobramento moderno, pode ser um escudo cristalino ou pode ser uma bacia sedimentar, certo? Então agora, gente, nós vamos ver as formas do relevo que se desenvolvem em cima dessas estruturas, tá bem? Então agora antes a gente falou em estruturas, né, de dimensões muito maiores. Agora, tá, a gente vai falar então nas formas de relevo que vão surgir sobre essas grandes estruturas, tá? Então sobre os dobramentos modernos, sobre as bacias sedimentares e sobre os escudos cristalinos, tá bem? Então vamos lá. Então, gente, como nós já falamos nas aulas anteriores, o relevo ele é o resultado da atuação das forças internas e externas. Isso não é novidade para vocês, tá bem? Então, vamos falar um pouco da forma de relevo, chamada de montanha, certo, gente? Então, as montanhas elas vão ser originadas, então, como a gente já viu, pelos movimentos orogenéticos, tá? Então, ou seja, os movimentos horizontais das placas tectônicas, onde vão ocorrer os choques, tá? E aí, então, vai acontecer aqueles dobramento de uma placa, que vai se elevar sobre a outra e vai formar as montanhas, tá bem? Uma outra forma, gente, da origem das montanhas são através da atividade vulcânica. Então, grandes derramamentos vulcânicos, certo? Como a gente tem, por exemplo, na ilha do Havaí, que originou, que criou toda a ilha do Havaí, como acontece no território japonês também, certo? Então, derrames vulcânicos também originam montanhas, certo? As montanhas são as maiores elevações da Terra, tá, gente? Se a gente pegar a Cordilheira do Himalaia, tem o Monte Everest lá, que tem 8.848 metros. Se a gente pegar a Cordilheira dos Andes, como vocês estão vendo aqui na foto, tem por volta de 6.000 metros de altitude. Tá? Então, são as maiores elevações da Terra. Por serem as maiores elevações da Terra, gente, elas sofrem um intenso processo erosivo, que a gente já viu, o desgaste das porções mais altas do terreno que vão fazer com que os sedimentos sejam depositados nas áreas mais baixas. Uma outra característica das montanhas, das zonas montanhosas, são as encostas bastante íngremes, tá, gente? Justamente, por terem encostas bastante íngremes, a gente tem um grande processo erosivo aqui e muito pouco intemperismo químico, por isso que não formam solos, tá? Se vocês olhar aqui, ó, a gente tem praticamente a rocha exposta, tá bem? Bom, uma outra forma de relevo são as planícies, tá? Então são formas relativamente planas, como o próprio nome está dizendo, não quer dizer que sejam, perfeitamente planas, mas predominam então formas mais planas, tá, gente? As planícies são de origem sedimentar, elas recebem sedimentos vindo de áreas mais elevadas. Nas planícies vão predominar os processos de sedimentação em relação aos processos de erosão, então vai ter mais sedimentos, mais material chegando do que saindo, tá? As planícies são formadas então pelo transporte de materiais, pelos rios ou pelos oceanos, se a gente estiver falando de uma planície costeira, certo, gente? Então, o rio, quando ele tem o seu período de cheia, ele extravasa do seu leito natural, e acaba, então, depositando esses sedimentos fora do seu curso. Então, por isso que a planície tem uma grande, um processo de deposição muito grande, ela recebe muitos materiais, Aqui vocês têm a foto então da planície do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, tá, gente? Então, tá aí as planícies. Seguindo, os planaltos, tá? Os planaltos, gente, eles podem ter altitudes bastante variadas, tá? Não tem um valor assim, exato para a gente determinar então a altitude de um planalto,
tá? O que chama atenção nos planaltos é que quando nós chegamos no final deles, tá? Eles são delimitados pelas chamadas escarpas. O que são escarpas? São essas rampas aqui que vocês estão observando. É o final do planalto, ó, tá, gente? Então, né, é essa encosta bastante íngreme aqui, que é chamada de escarpa, tá? No planalto, a gente vai predominar o processo de erosão. Por quê? Porque eles, né, têm maiores altitudes, então a água, né, ela vai retirar material das partes mais altas do terreno e vai depositar aqui, ó, nas partes mais baixas, certo? Então, o planalto ele vai fornecer material para as planícies e para as depressões, tá bem? Então, aqui, gente, nós temos o Morro do Elefante, aqui em Santa Maria, né, em Camobi, tá? Que é, então, vocês têm a vista, né? Aqui em Santa Maria a gente consegue ter a vista nesse conjunto todo de morros, tá? Que se localizam ao norte de Santa Maria. Então, gente, o que a gente enxerga, né, a escarpa do Planalto, chamado Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, tá? Meridional, né, que significa sul, tá? Então, gente, esse Planalto aqui, como nós falamos na aula anterior, nessa região aqui em Santa Maria, nós estamos dentro da bacia sedimentar do Paraná. E lembra que eu falei que a bacia sedimentar do Paraná foi preenchida por derrames vulcânicos lá da era Mesozoica. Então, isso aqui que vocês estão enxergando, ó, esse planalto aqui, né, que a gente enxerga a escarpa dele, né, um lado desse planalto, gente, o final, né, desses derrames vulcânicos ocorridos lá no Mesozoico que preencheram toda a bacia sedimentar do Paraná, certo? Continuando, vamos para as depressões. Então, as depressões são as formas de relevo rebaixadas em relação às terras vizinhas, tá bem? Muito desgastadas pelo processo erosivo. Geralmente a superfície é plana ou levemente ondulada, tá, gente? Se nós tivermos uma depressão que esteja localizada acima do nível do mar, qual é o nível do mar? 0 metros. Se tiver mais que 0 metros, tá? A gente chama de depressão relativa. Por que ela é relativa? Porque ela é em relação às terras vizinhas. As terras vizinhas são mais altas. Então, essa depressão ela é uma depressão, né, relativa, tá? Quando eu comparo ela com as terras vizinhas. Agora, se essa depressão ela estiver abaixo do nível do mar, ou seja, né, menos que 0 metros, tiver altitudes negativas, aí então a gente vai dizer que ela é uma depressão absoluta, tá, gente? Por que absoluta? Porque o nível do mar é o zero absoluto. Se estiver abaixo do nível do mar, então a depressão vai ser, né, uma depressão absoluta, né, com altitudes negativas, tá bem? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos, né, aqui em Santa Maria, nós estamos numa depressão relativa, tá, gente? Mas não é só Santa Maria, depois vocês vão ver no mapa aqui, pega boa parte do estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas por que é uma depressão, gente? Porque é uma área no Rio Grande do Sul, né, em que Santa Maria está situada, que está abaixo, né, tem altitudes inferiores às terras vizinhas. Então, nós temos o Planalto, tá? Aqui, gente, ó, quando eu estou indo para Itaara, né, que eu subo o Planalto, eu vou subir, né, aqui em Santa Maria a gente está mais ou menos 100 metros acima do nível do mar. Quando eu subo o Planalto, eu vou a 200, 300 metros acima do mar, tá? Ou seja, eu fico mais ou menos uns 200 e poucos metros acima do nível daqui de Santa Maria, certo, gente? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma depressão, a gente chama de depressão central do Rio Grande do Sul, tá? Então, todo o desgaste erosivo que está acontecendo aqui no Planalto está fazendo com que esses sedimentos sejam, né, depositados aqui nessa depressão, tá bem? Que a gente chama de depressão central, então, do Rio Grande do Sul. Olhem para vocês verem, aqui está a depressão central, gente. É uma faixa de terras mais baixas, tá? Que vai de leste até oeste no Rio Grande do Sul. Então, ela é mais baixa do que
o Planalto, que está ao norte, que a gente já falou, né, derrames vulcânicos da era Mesozoica, certo, gente? E ela é mais baixa também que o escudo sul-riograndense, tá? Então, a bacia sedimentar do Paraná, gente, ela vem, né? Ela começa exatamente aqui no escudo, tá? Então, terminou, né, o escudo sul-riograndense e começou a a bacia sedimentar do Paraná. Então, tudo isso aqui, gente, ó, que vai para o norte, né, pega todo o restante do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, Mato Grosso do Sul, como eu falei para vocês, né, foi preenchido por derrames vulcânicos, tá? Então, o que vocês enxergam aqui em Santa Maria, né, nós estamos localizados bem aqui, gente, ó, na interface, né, na transição entre o Planalto e a Depressão. Então, aqui da cidade, quando a gente olha para o norte, nós enxergamos a escarpa do Planalto Meridional, tá, gente? Então, toda essa faixa de terras aqui no Rio Grande do Sul, ó, que está em amarelinho, que tem altitudes inferiores ao escudo sul-riograndense e inferiores ao Planalto, é uma depressão relativa em relação às terras vizinhas. E ela recebe aqui no Rio Grande do Sul, então, o nome de Depressão Central do Rio Grande do Sul, porque ela está bem no centro, né, do Rio Grande do Sul. Tá, gente? Aqui nós temos um esquema que mostra as formas de relevo. Então, olhem para vocês verem, né? A montanha são as maiores altitudes, os planaltos, ó, um plano alto, né? São terras mais ou menos planas, mas que têm grande, né, altitude, certo? A planície vai receber os sedimentos vindos do planalto, certo? A gente pensando na nossa planície costeira do Brasil, né? A planície litorânea, ó, é formado pelo quê? Uma faixa de areia. De onde vem essa areia? Essa areia vem, né, como material trazido pelos rios que descem o Planalto e chegam na planície, e também areia trazida pelas ondas do mar, gente. Então, ela recebe material do mar e recebe material dos rios, tá? Então, por isso a gente tem essa faixa de areia, que é a nossa planície litorânea, tá? A depressão, gente, ó. Então, aqui está o nível do mar, nessa linha azul. Se está acima do nível do mar, estão vendo? Aqui eu tenho terras mais altas e aqui eu tenho terras mais altas. E aqui, né, eu tenho uma porção que é mais baixa em relação às terras vizinhas. Estão vendo? Então, aqui é uma depressão relativa. Agora, olhem essa outra. Essa outra depressão, ela está abaixo do nível do mar. Os 0 metros é aqui, ó, na linha azul. Então, aqui ela tem valores negativos. Certo, gente? Então, por isso que é uma depressão absoluta, porque ela está abaixo dos 0 metros, abaixo do nível do mar. Certo? Um exemplo, né, de depressão absoluta, gente, é o Mar Morto, que está na divisa entre Israel e a Jordânia, tá? Então, o Mar Morto, gente, é considerado a maior depressão absoluta do mundo. Ela está a 430 metros abaixo do nível do mar, certo? Então, nós temos o Rio Jordão, que alimenta, né, gente, que escoa em direção ao Mar Morto, né, como é o principal rio, né, que deságua no Mar Morto, mas também nós temos outros, ó, todos esses azuis que vocês estão vendo aqui, ó, essas linhazinhas azuis, são rios, tá, gente, que chegam, que deságua, que alimentam o Mar Morto, tá? E aqui vocês têm, então, uma foto, né? Olhem para vocês verem o entorno dele, ó, formado por planaltos, tá? E aqui no interior, então, essa área mais rebaixada que dá origem então, a essa depressão absoluta, tá bem? Gente, vamos falar um pouco do relevo submarino agora. Então, a gente falou até agora do relevo continental. Como que é o relevo no continente? As formas. Então, a gente tem os planaltos, as montanhas, as planícies e as depressões. Agora, nós vamos falar, então, do relevo submarino. Tá? Então, ele é formado, gente, né, pela plataforma continental, pelo talude continental e pela chamada região abissal. Tá? Então, o que é a plataforma continental?
Então, é essa continuidade do continente. Então, eu cheguei aqui na planície litorânea, tá? Por exemplo, sigo andando, entrei no mar, tá, gente? Mas não tem uma declividade abrupta. Ele vai, né, sendo diminuindo, ou seja, aumentando as profundidades muito lentamente, tá? Então, ó, isso aqui é o que a gente vai chamar de plataforma continental, tá? Ela tem mais ou menos 200 metros de profundidade e uma faixa de mais ou menos 70 quilômetros, né? De 70 a 100 quilômetros, mais ou menos, de extensão mar adentro, tá? Agora, eu escapei da plataforma continental, aí sim vai ter uma declividade muito assentada. Aí a gente está, então, caminhando, né, entrando no talude continental, certo, gente? Aqui sim, né, já tenho grandes profundidades, tá? Então, talude continental é essa declividade, né, abrupta aqui, certo? Essa grande inclinação quando a gente escapa da plataforma continental, tá? Se nós seguir, né, gente, nós vamos aí para a chamada região abissal, tá? Então, a região abissal, gente, é as porções mais fundas do oceano, tá? Então, eu vou ter lá na região abissal as dorsais mesoatlânticas, tá? Então, aquela, né, cadeia de montanhas que cortam o fundo, né, dos oceanos, quando na zona de separação das placas de divergência, certo? A gente vai ter as fossas submarinas, que é naquelas zonas de subducção das placas, onde ocorre colisão das placas, que uma mergulha por baixo da outra. Aí nós vamos ter, então, as chamadas fossas submarinas, que são grandes profundidades, tá? Nós vamos ter, então, ilhas, tá, gente? Arcos de ilhas, né? Como o Havaí, como, né, parte do território japonês, tá? Então, isso, né, gente, aqui as profundidades na região abissal é por volta, né, de 5.000 metros de profundidade, tá? Então, são grandes profundidades. A luz do sol já nem penetra mais lá, tá? De tão profunda que é, certo? Então, essas são as formas do relevo submarino, tá bem? Então, terminamos por aqui a aula das formas do relevo continental e oceânico.